se faz necessário aproveitar esta oportunidade que Deus nos dá para aconselhamentos. Isto tendo em vista os tempos que nós estamos vivendo. Por isso que eu disse para os irmãos ter um pouquinho de paciência. É um conselho à Irmandade, que trata do esfriamento do amor para com Deus, ou seja, esfriamento do amor nosso para com Deus, porque o de Deus não esfria. Considerando o momento atual no mundo e as condições que se encontram as nações onde predomina o Evangelho, não se pode vislumbrar dias melhores. Isto pela palavra de Deus contida tanto nos Evangelhos quanto nas cartas apostólicas. Exortamos o povo a manter-se unido em amor, lutando contra as potestades do ar, que são os espíritos enganadores, que fazem nos envolver em iniquidades e, consequentemente, esfriar o amor a Deus, que nos sustenta firmes na graça. Quando o Senhor Jesus expõe em seu discurso sobre o princípio de dores, não oculta os eventos que haveriam de prenunciar sua volta, fatos ocorridos ao longo dos séculos passados, que a história registrou e que pouco se observa. Se relacionarmos as diversas fases dos sinais dos tempos prenunciados pelo Senhor, veremos claramente que estamos vivendo a fase mais perversa que poderia ocorrer, pois essa pode levar os fiéis ao malogro da fé e esperança da vida eterna, objetivo único de nossa crença. Mateus, em seu Evangelho, que é o mais completo com relação aos sinais proféticos dos tempos finais, preditos pelo Senhor Jesus no capítulo 24, no início até o versículo 9, afirma que a ocorrência desses fatos seria o princípio de dores sobre a humanidade. Ocorre que tudo isso já se cumpriu durante os séculos passados, ficando por vir o mal maior, pois tudo o que passou foi a demonstração do poder temporal contra a vida terrena dos fiéis, não havendo tanta opressão por parte do adversário contra a vida espiritual como se vê em nossos dias. Cumpre-se, portanto, o que está contido a partir do versículo 10 até o versículo 14, inclusive, que descrevem a pior fase da era cristã, quando seria a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor, que é o nosso amor para com Deus, e não o de Deus para conosco, prenunciando a manifestação do anticristo e o homem do pecado. A evolução do cristianismo durante o século passado e neste presente demonstra claramente que o Evangelho do Reino é pregado em quase todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, graças aos meios de comunicação que são velozes e imediatos, os quais levam ao conhecimento de todo o mundo a salvação proposta pelo Evangelho de Cristo. Escândalos e traições sempre houve no mundo. Falsos profetas também durante todos os séculos profetizaram, preconizando acontecimentos, principalmente sobre os sinais futuros, que enganaram a muitos. Porém, em nossos dias há também falsas profecias por pregadores que falsificam a palavra de Deus, anunciando coisas que não procedem do Senhor, enganando e sendo enganados, como afirmou o apóstolo Paulo. Por esta causa, muitos se escandalizam no Senhor, descrendo em sua palavra, quando é proposta para a salvação e não para o bem-estar terreno. Por isso, há entre os fiéis alguns que buscam somente o que é terreno, na expectativa de alcançar prosperidade e libertações dos males desta vida presente. Nota-se que há grande dificuldade de anunciar a verdade do Evangelho de Cristo por conta da evolução da iniquidade que faz o amor esfriar. Podemos citar alguns pontos de grande importância que ocorrem em nossos dias, e que buscamos acomodar os males à revelia da Santa Palavra de Deus, e que, por falta de esclarecimentos doutrinários, as pessoas tornam-se reféns de inversão de valores que contradizem a Palavra de Deus. Isso podemos ver desde a educação e formação de nossas crianças, que se tornam verdadeiras vítimas da imposição da educação escolar, ainda em sua tenra idade, onde o pouco que aprendem na Palavra de Deus e educação cristã, feita pelos pais, perdem nas escolas que frequentam,
pois a sociedade está corrompida moralmente. Igualmente, a mocidade vive um tempo de extrema corrupção nos lugares onde trabalha e estuda, sendo exposta a toda a prática imoral a que se torna sujeita. Pode-se afirmar que os jovens de hoje que são fiéis estão contidos na afirmação feita pelo apóstolo em 1 João capítulo 2, verso 14, que diz: eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Como sabemos, todos nós estamos expostos a uma batalha diária contra os nossos sentimentos, aspirações e desejos, além da concupiscência, que é o desejo exagerado dos prazeres carnais. Esse mal pode facilmente fazer parte da vida de uma pessoa, quer seja fiel a Deus ou não. Se a pessoa ceder a este mal, então cometerá iniquidade, que é o pecado. Se, porém, nela houver as virtudes de Deus, o desejo de cometer iniquidade será aniquilado e a pessoa não pecará. Por essa razão, aconselhamos o povo sobre os cuidados que devem tomar quanto aos males que ocorrem na vida da pessoa quando não possui as virtudes de Deus, as quais serão conhecidas pelo ensino da palavra de Deus. Vivemos em um tempo de extrema corrupção humana e impossível de comentar os males e práticas pecaminosas de violência em todos os aspectos a que as pessoas estão sujeitas. Para que os crentes sejam fiéis, é necessário que haja esclarecimento da doutrina, sempre à luz das Sagradas Escrituras, onde será possível, através do conhecimento, afastar-se do mal. Em Provérbios 29, verso 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa profecia é a palavra, que é Jesus Cristo, e quem guardá-la no coração será bem-aventurado. Os exemplos registrados na Escritura mostram os resultados alcançados pelo povo de Israel em consequência da desobediência às profecias divinas. Por isso sentimos grande temor que nos ocorra o mesmo como ocorreu a eles, pois o povo de Israel se corrompeu indo após outros deuses, prevaricando e adulterando contra o Senhor Deus. Isto ocorreu por falta de instrução ao povo, que se tornou desleal para com o Senhor, esquecendo-se dele e praticando todos os males provocados por ele, e assim foram deixados à mercê de seus adversários, caindo em extrema pobreza e até levados em cativeiro por seus inimigos. Vemos em nossos dias a enorme produção da mídia, que oferece continuamente atrações aos que dela tiram proveito. Não nos referimos à facilidade de adquirir conhecimento, que são através das inúmeras informações nela contidas, que facilita o viver das pessoas a fim de poderem seguir a evolução tecnológica em todos os aspectos, quer científica ou mesmo de caráter informativo. O grande perigo que há, e isso com respeito aos que estão na graça, é que declaradamente dizem: sou seguidor de tal pessoa, sou seguidora deste ou daquele. Não se ouve dizer: sou seguidor do Senhor Jesus. São vários locais, sites em que a pessoa pode explorar e dedicar-se, expor, comunicar, informar suas preferências e tendências, abrindo assim a porta para a entrada de todo tipo de informações, quer sejam boas ou de caráter perverso. Por esse caminho muitos entram e hoje sofrem as consequências da perda de sua comunhão com Deus, e em muitos casos até também o convívio familiar e matrimonial, culminando com separações. Através dos contatos midiáticos vem a facilidade de comunicação, onde a pessoa sente-se livre para manifestar seus sentimentos, paixões e tendências, abrindo, portanto, porta para o mal. A tecnologia midiática trouxe um enorme avanço em favor da comunicação, tornando-se uma necessidade, tal como o alimento para o corpo. Não se pode negar que as pessoas no mundo alimentam muito mais seu ego, paixões, sentimentos e curiosidades do que a alimentação necessária à sua saúde e substância corporal. Pode-se dizer que isso se tornou uma dependência e vício para seus usuários. Conclui-se então que é impossível viver alheio às comunicações,
que quanto à saúde e vida da alma, isso ficou em segundo plano, haja vista que pouco se fala sobre a oração, que é o meio da comunicação pessoal com Deus. Assim, exortamos a Irmandade que busquem de Deus as virtudes para conhecimento da verdadeira salvação, que consiste na obediência à Santa Palavra de Deus, evitando que haja um futuro de dores, pois na multiplicação da iniquidade o amor se esfriará e, consequentemente, poderá ocorrer a pobreza e miséria espiritual, que pode levar o povo ao cativeiro, isto é, cumprindo o que diz a palavra em 2 Pedro capítulo 2, verso 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Já nas entrelinhas e bastidores se ouve que há em alguns jovens comentários dos que praticam a fornicação, entendendo que isso não é pecado. Isso é a prova clara da falta de conhecimento real do que significa esse pecado, pois diz a palavra em Apocalipse 21, verso 8, que aos fornicados a sua parte será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A esses juntam-se também os sodomitas, que cometem todo tipo de torpeza e impureza, sobre os quais recai a condenação descrita em Romanos capítulo 1, verso 24, que diz: pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Poucos têm conhecimento que a fornicação é o pecado da conjunção carnal, cometido entre solteiros, viúvos ou divorciados, isto é, a conjunção carnal praticada por aqueles que não são casados. Esses mesmos atos praticados por quem é casado constituem o pecado do adultério, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. A inversão de valores que existe na sociedade, e em certos casos legalizada, tem mudado o viver das pessoas, pois vivem sob os efeitos nocivos dela. Não podemos negar que também entre o povo de Deus há grandes mudanças que conflitam com o viver cristão preconizado pela palavra de Deus. Os ensinos dados pelo Senhor Jesus e cartas apostólicas reprovam a forma de viver segundo o mundo e não segundo o Evangelho. Uma mudança que durante muitos anos foi temida e reprovada, hoje é prática perfeitamente admissível. Observemos que desde a legalização do divórcio em quase todo o mundo, e principalmente em nosso país, houve um desenfreamento incontrolável, até no meio do nosso povo, o povo de Deus. O que o Ministério tem feito é aconselhamento aos casais em litígio para evitar a separação, isto é, cuidando-se do efeito e não da causa. Ora, quando o caso chega ao conhecimento da igreja, do ministério, o mal já está instalado e a cura é muito mais difícil. Isto acontece pela falta de virtudes de Deus, por cuja razão aconselhamos a Irmandade a ler o capítulo 19 de Mateus, que discorre sobre o divórcio e suas manifestações. Os efeitos nocivos da separação conjugal é extremamente grande, pois se houver filhos, estes serão os primeiros prejudicados em todo o seu viver. Quando alcançarem a adolescência, surgirão as sequelas oriundas de um viver em um lar desajustado, manifestando reações que podem levar a criança ou jovem a separar-se dos bons costumes familiares, indo ao mundo em busca de satisfação de seu ego, encontrando todos os males que existem à margem da sociedade. Ainda há um grande mal que paira sobre as famílias onde houve a separação matrimonial, pois separando-se o casal, geralmente também as famílias de ambos se tornam separadas, provocando na igreja um mal-estar e dificuldade de comunhão entre famílias e também com Deus. Em separações por incompatibilidade, há aqueles que esperam que o ex-cônjuge caia no pecado, isto é, casando-se de novo, e assim possam ficar livres para contrair novas núpcias, entendendo que isso não é pecado. Isso é a prova de que a pessoa deseja o mal ao seu próximo e não tem conhecimento da verdadeira graça do Senhor Jesus. Há também aqueles que, por desconhecer os efeitos da caridade fraternal,
perde o amor que antes possuía por seu cônjuge e, para se verem livres, deixam de cumprir os requisitos do casamento, que é a união entre si, prejudicando o seu relacionamento pela abstenção, podendo levar o seu par à tentação carnal e queda ao adultério. Isso é pecado, pois quando isso acontece, o agente causador da tentação e pecado torna-se conivente com o pecado cometido. Paulo exortava os irmãos de Corinto, escrito em 1 Coríntios 7,5: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Pecado sempre houve no mundo, porém, dada a sua abundância, devemos considerar o que diz a Escritura em Romanos capítulo 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A superabundância da graça consiste na revelação do conhecimento do Evangelho de Cristo, ministrado ao povo, o que é por ele que o povo vence o poder do pecado e da morte. De fato, já vivemos um largo período de abundância da graça, onde houve uma grande dispensação dos dons e virtudes de Deus nas décadas de 60 e 70, que não mais se repetiu. Não se pode negar que está havendo um esfriamento espiritual no povo de Deus, provocado pela multiplicação da iniquidade e o comodismo que, como uma doença crônica, avança. Temamos, pois, que ocorra o que o profeta Abacuque prenunciava sobre o povo de Judá, que era um duro castigo sobre a nação, questionando também por que o Senhor permitiu um sofrimento tal como prenunciado, que era através dos caldeus. Não tardou a resposta de Deus, afirmando que os justos seriam por ele protegidos. Portanto, despertamos a irmandade a buscar o Senhor enquanto se pode achar. É necessário considerar o que ocorreu com o profeta Abacuque, que clamava: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me respondes? Não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Abacuque 1, verso 2. No capítulo 3, verso 12, se clama: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-se da misericórdia. Diante do que aqui foi exposto, urge que sintamos a necessidade de unirmos em orações e conselhos para conhecermos o querer de Deus diante da realidade que vivemos. Podemos crer que, se o ministério despertar e houver uma reação, como ocorreu com o profeta Joel, descrito no capítulo 2, verso 12 ao 17, que pregou a Judá, dizendo: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio para irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, que não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Que nosso piedoso Deus, Senhor Deus, se lembre de nós e nos livre do que está prescrito pelo Senhor Jesus, pois o que vemos é que estamos em tempos trabalhosos, porém crendo que o justo viverá da fé, e não queremos recuar, porém avançar para a conservação de nossas almas. Termina aqui. Deus seja louvado. Amém.
Louvado seja Deus, irmãos, que ainda nos dá coragem. Por enquanto temos coragem de anunciar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo.